Olá, eu sou a Suzana da Crosul e a nossa videoaula de hoje vai ser esse lindo Bob Esponja. Então aqui, depois da gente já ter unido essas partes, está faltando apenas o quadradinho daqui de cima. Então nós vamos começar a nossa união com a linha amarela. Peguei aqui minha linha amarela. Nós vamos vir aqui nesse primeiro pontinho amarelo que a gente fez aqui. Então, aqui, vou vir aqui desse lado também e pegar aqui no primeiro pontinho amarelo que a gente fez. Vou prender meu fio. Lembra que aqui desse lado a gente subiu 17 pontos baixos. Nós vamos fazer a mesma coisa desse lado de cá. Sempre pegando as duas peças. Cheguei aqui no último cantinho, no último pontinho aqui do cantinho, nesse pontinho aqui, no último, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos aqui dentro. 2, pegando essas duas peças que a gente já está fazendo. E o terceiro, pegando aqui a próxima peça que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu faço, puxo meu primeiro ponto baixo aqui, venho aqui, ó, nessa outra peça que a gente vai trabalhar, e faço outro ponto baixo. Nós não vamos trabalhar aqui, essa parte aqui a gente vai fechar com agulha depois. Vou continuar aqui, ó, nessa partezinha aqui da frente. Então, vamos continuar aqui, trabalhando por todos os pontinhos aqui. Cheguei aqui no último ponto. Nós vamos fazer o cantinho novamente, que a gente trabalha 3 pontos baixos. Então, aqui eu fiz o primeiro, fiz o segundo e o meu terceiro a gente vai fazer pegando essa partezinha aqui da lateral. Então, aqui eu coloco minha agulha aqui, vou passar aqui por dentro do último pontinho aqui. E faço meu terceiro ponto baixo. E agora aqui, eu vou descer fazendo meus pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto amarelo, aqui a gente vai realizar a troca de cor pro branco. Peguei aqui minha linha branca, já vou cortar aqui a amarela.
E fecho aqui esse ponto com a linha branca. Vou jogar essa linha aqui pra dentro que a gente vai arrematar ela depois. Agora aqui eu vou fazer 3 pontos baixos brancos. Então, eu faço aqui o meu primeiro, meu segundo. E agora o terceiro eu não vou fechar. Nós vamos fazer a troca de cores novamente. Então, aqui eu já corto minha linha branca. Já pego a minha linha marrom. Jogo também esse fio branco aqui pra dentro, pra gente amarrar e arrematar ele depois. E fecho aqui o meu ponto com a linha marrom. E agora eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos marrons, porque o último a gente vai trabalhar lá na quinazinha os 3 pontos. Então, 1 e 2. Cheguei aqui no último ponto, que é a quinazinha aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos aqui dentro. 2 pegando essa pecinha que a gente já está trabalhando. E o terceiro com essa nova pecinha aqui. Então, eu vou fazer meu primeiro ponto aqui. E vou puxar aqui o ponto de cá pra gente poder... Vou jogar essa linha aqui pra dentro. Pra não ficar aparecendo aqui no nosso trabalho. Fiz aqui meu terceiro ponto da voltinha. Agora, nós vamos fechar aqui a parte de baixo. Quando chegar mais ou menos aqui na metade, eu vou parar de fechar pra gente poder colocar o enchimento aqui dentro. Aqui, vamos começar a trabalhar aqui os nossos pontos. Então, deixei aqui um espacinho pra gente poder colocar os nossos enchimentos. Esses buraquinhos que ficou aqui, a gente vai costurar ele com agulha de tapeceiro depois, tá? Então, deixa eu colocar essas linhas aqui pra dentro. Lembra aqueles fiozinhos que a gente terminou de costurar aqui? Eu vou dar uns nozinhos neles aqui pra eles não soltarem. Então, é só a gente fazer o mesmo esquema que a gente fez da outra vez. Dar 2 nozinhos aqui, só pra eles não se soltarem depois. Pronto. Aqui eu vou folgar o meu fio e nós vamos colocar enchimento aqui. Já tomou forma. Aí, aqui o enchimento vai do gosto de vocês, tá? Vocês coloquem a quantidade que vocês acharem necessário. Por enquanto, eu vou deixar só essa quantidade, vou terminar de fechar aqui e depois eu coloco mais. Então, vamos continuar fechando aqui.
Cheguei aqui no último ponto. Nós vamos trabalhar também os nossos 3 pontinhos baixos aqui no último. Então, eu faço 2. E o terceiro, eu coloco a minha agulha aqui e pego essa última pecinha aqui, ó. E faço o meu terceiro. Cheguei aqui nessa última parte. Vou colocar esse fio branco aqui pra dentro. Vou fazer aqui meus 2 pontos baixos. E 2. Só que esse último aqui a gente não vai fechar. Então, eu já vou cortar aqui minha linha. Vou pegar minha linha branca. Então, agora que eu fecho com a linha branca. E vou fazer meus 3 pontos baixos aqui. Pegando os 2 lados. 1. 2. E o 3. E vou finalizar a carreira aqui fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro ponto que a gente subiu pra fazer o amarelo. Então, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Já podemos cortar. Que essa parte aqui de emenda tá pronto. Agora, nós vamos precisar da nossa agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó, com a minha agulha de tapeceiro, eu vou colocar essa última linha que a gente trabalhou aqui. Vou trazer ela pra esse espacinho aqui. Pra gente poder amarrar ela com esse fiozinho aqui, ó. Então, esse marronzinho aqui também, eu vou jogar ele aqui pra cá, pra dentro. E o branco também. Amarrei todo mundo, eu jogo aqui pra dentro. Vamos fechar esses cantinhos aqui, então. Vou pegar a minha linha, vou começar com a linha amarela pra gente fechar essas partes aqui de cima. Aqui com a minha linha amarela. Vou vir aqui no primeiro pontinho. Vou deixar aqui uma ponta do fio pra gente esconder depois. E aqui nós vamos brincar, vamos costurar mesmo. Então, passo meu fio pra cá e vou costurando.
Eu acho que precisa de mais um pouquinho de enchimento aqui em cima. Vamos fechar esse lado aqui agora. Então, aqui. Coloco a linha aqui no primeiro pontinho. E a gente vai prender essa linha também junto aqui, tá? Essa pontinha aqui que ficou. Então, aqui, ó, a gente vai costurar mesmo, fazendo laçadinha. Pega um ponto lá, um ponto cá. Fiz aqui meu último ponto, aí a gente tem aqui o fiozinho lá que a gente prendeu no começo. Vou fazer aqui um nozinho. Bem apertadinho. E agora eu vou colocar essa linha aqui. Vou colocar ela, sair com ela aqui em algum lugar por aqui. E vou cortar ela. E assim ficou o nosso trabalho. Então, eu já fechei aqui as duas partezinhas amarelas. Fechem aí a partezinha marrom de vocês com a linha marrom. Se precisar colocar mais enchimento, pode colocar, fica à vontade. E eu já volto pra gente fazer as perninhas e os bracinhos. Voltei aqui e agora a gente vai trabalhar a perninha do Bob Esponja. Então, aqui eu já fiz uma e vou fazer a outra com vocês. Olha que gracinha. Fica com esse contornozinho aqui, ó, achatadinho. Uma gracinha. Então, vamos lá? A gente vai iniciar com a linha preta. Então, aqui eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pular aqui a primeira, vou vir na segunda e vou fazer um ponto baixo. Eu vou marcar esse ponto baixo aqui. No próximo, faço mais um ponto baixo. E aqui, dentro dessa terceira correntinha aqui que a gente fez, nessa última correntinha aqui, a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, a gente vai voltar aqui e fazer mais 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Aqui no total, a gente ficou com 10 pontos. Com 10 pontos baixos. Então, eu vou tirar o meu marcador aqui, pra gente começar a próxima carreira. Então, aqui no primeiro pontinho, eu faço um ponto baixo. E já vou marcar aqui também. Então, aqui agora nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma sequência de 3 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui o meu primeiro. Venho no próximo ponto, faço o segundo, venho no próximo e faço o terceiro. Agora, nós vamos fazer aqui 4 aumentos. Então, no primeiro ponto, eu faço um aumento. No segundo ponto, também trabalho um aumento. No terceiro ponto, outro aumento. 2 pontinhos no mesmo ponto de base. E aqui no quarto, eu também vou fazer um aumento. Agora, eu sigo novamente fazendo 3 pontos baixos. Então, 2. E aqui no último, 3. A gente finalizou essa carreira com 14 pontos baixos. Então, aqui, vou tirar aqui meu marcador. Venho aqui nesse ponto aqui, eu faço um ponto baixo.
Já vou marcar aqui novamente, a gente já iniciou a nossa próxima carreira. Agora, eu vou fazer um aumento, então, eu fiz um ponto baixo, no próximo eu faço um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos, então, 1, 2, 3. Agora, eu vou trabalhar um aumento. Vou fazer aqui uma sequência de 4 pontos baixos, então, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer um aumento. Vou fazer aqui 2 pontos baixos, então, 1, 2 e um aumento aqui no último ponto. Então, nós finalizamos essa carreira com 18 pontos baixos. A próxima carreira vai ser de ponto sobre ponto, só que a gente vai trabalhar pegando apenas a laçadinha aqui de trás. Então, aqui meu primeiro ponto, pego a laçadinha de trás, vou marcar aqui. E vou continuar trabalhando aqui, num total de 18 pontos baixos, pegando somente a laçadinha de trás. Vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos e já volto. Fiz aqui a minha carreira de 18 pontos baixos, pegando somente a laçadinha de trás. Agora, a gente vai fazer outra carreira de ponto sobre ponto, só que agora a gente vai pegar as duas laçadinhas normalmente. Então, vão ser 18 pontos baixos também, só que pegando as duas laçadinhas. Então, façam aí a carreira de vocês de ponto sobre ponto, pegando as duas laçadinhas. E eu já volto pra gente começar as nossas diminuições. Fiz aqui a minha carreira de 18 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a trabalhar diminuições. Então, aqui eu vou fazer meu primeiro ponto. Vou colocar meu marcador de volta. Então, aqui nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos. Já fiz aqui o meu primeiro, vou fazer mais 3. Então, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 diminuições. Então, aqui, fiz uma, duas, três, quatro e 5. E agora, nós vamos fazer de novo uma sequência de 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. Nós ficamos nessa carreira com 13 pontos baixos. A próxima também vai ser de diminuição. Então, aqui nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Já fiz o primeiro. Dois. E 3. Agora, nós vamos fazer 3 diminuições. Uma. Duas.
e 3. E agora, vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Esse último aqui a gente não vai finalizar, porque nós vamos fazer a nossa troca de cor. Então, já vou cortar aqui a linha preta e pegar a linha branca. Fecho aqui esse último ponto com a linha branca. E agora, essa próxima carreira, ó, fechei aqui, eu vou fazer um nozinho aqui com essas duas linhas, para elas não se soltarem depois. E jogo elas aqui pra dentro. A próxima carreira vai ser de ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser 10 pontos baixos. Aqui, só que a gente vai trabalhar pegando só a laçadinha de trás do ponto, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, pegando somente a laçadinha de trás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A nossa próxima carreira vai ser de diminuição. Então, nós vamos fazer aqui agora pegando as duas laçadinhas. Então, aqui eu já fiz meu primeiro ponto. Vou fazer uma diminuição. Um ponto. Outra diminuição. Então, fiz aqui a minha diminuição, faço um ponto baixo, uma diminuição, e um ponto baixo. A gente ficou aqui com 7 pontos baixos. Então, esse último aqui não era pra ter fechado, porque a gente vai fazer a nossa troca de cor. Então, vou pegar aqui, já vou cortar essa linha branca. Vou pegar a linha amarela, pra gente poder trabalhar a nossa próxima carreira. Peguei aqui a linha amarela. Vou fechar esse último ponto. E aqui eu já vou dar um nozinho aqui, nessas duas aqui, pra não desmanchar nosso trabalho. Vou esconder esse fio aqui dentro. Essa primeira carreira que a gente vai fazer com o amarelo, nós vamos trabalhar pegando só a alcinha de trás do ponto.
Então, vou tirar aqui o meu primeiro. E vai ser ponto em cima de ponto, tá? Nós não vamos nem aumentar nem diminuir, vão ser 7 pontos. Então, aqui eu pego. Pego aqui a laçadinha de trás, marco meu primeiro ponto. E vou seguir aqui, pegando somente a laçadinha de trás. Então, 2. 3. 4. 5. 6 e 7. Então, fiz aqui a minha primeira carreira de amarelo. Nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Só que agora nós vamos pegar as 2 alcinhas, tá? A gente não vai pegar mais somente uma, vamos pegar as 2. Então, façam aí mais 2 carreiras de 7 pontos baixos, que eu vou fazer a minha. E eu já volto. Já pode cortar o fio também, viu? Deixa um fio longo pra gente costurar depois. Então, vou fazer aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, 7 pontos baixos e já volto. Finalizei aqui as minhas carreiras com o amarelo. Agora, a gente vai encher esse pezinho aqui. Então, pego aqui o meu enchimento. Vou colocando aos poucos aqui. Pronto, pezinho cheio. Tenho aqui 2 pezinhos iguais. Vamos fazer agora os bracinhos. Vamos deixar esses aqui reservado e vamos fazer os bracinhos. Nós vamos trabalhar com o amarelo agora. Vou iniciar aqui com um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho aqui. A minha próxima carreira, a gente vai trabalhar aumentos. Então, vai ser aumento por todos os 6 pontos. Vou marcar aqui meu primeiro ponto. Dentro desse mesmo espacinho aqui, eu faço mais um ponto baixo, que é o meu aumento. No próximo, eu trabalho 2. No próximo também. Nós vamos trabalhando aqui até ter um total de 12 pontos baixos. Então, nós finalizamos aqui a nossa segunda carreira com 12 pontos baixos. A terceira e a quarta carreira vai ser de ponto sobre ponto, ou seja, 12 pontos baixos na terceira e 12 pontos baixos na quarta. Façam aí as suas 2 carreiras, que eu vou fazer a minha e já volto pra gente começar a próxima. Fiz aqui as minhas 2 carreiras de 12 pontos baixos em cada uma. Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreira. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador. Nós vamos trabalhar agora um ponto pipoca. Então, aqui, lacei minha agulha, vou vir aqui no primeiro ponto.
Vou tirar uma vez, não vou fechar o ponto. 2 vezes, não fecho o ponto. A terceira, laço, tiro uma vez aqui, não fecho o ponto. E a quarta vez. Agora sim, eu vou fechar todo mundo junto. Passo uma correntinha e eu vou marcar aqui, porque esse vai ser o nosso primeiro ponto. Agora, nós vamos trabalhar uma diminuição aqui nesses 2 próximos pontos. Então, aqui, faço uma diminuição. Vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Vou fazer outra diminuição. E agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. Ficamos aqui nessa carreira com um total de 10 pontos baixos. Agora, eu vou tirar, vou soltar aqui. Vou vir aqui no ponto pipoca que a gente fez e vou colocar os pontinhos pra fora, pra ficar esse relevozinho aqui, tá vendo? É só arrumar o pontinho que ele fica, ó. Vamos iniciar a nossa próxima carreira. Nós vamos trabalhar aqui uma diminuição, ou seja, então vai ser aqui, ó, o ponto pipoca e o próximo ponto baixo, uma diminuição. Vou tentar deixar aqui bem fechadinho para não ficar com buraco. Vou marcar aqui o nosso primeiro ponto. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Vamos fazer outra diminuição. Dois pontos baixos novamente. Então, 1. Opa, que eu prendi o negócio junto aqui. Dois pontos baixos, 1 e 2, e agora uma diminuição. Nós ficamos aqui nessa carreira com um total de 7 pontos baixos. Essa foi a nossa carreira de número 6. Da carreira de número 7 até a carreira de número 15, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, 7 pontos baixos, tá? Então, a gente vai crescer aqui o nosso bracinho agora com ponto sobre ponto, da carreira 7 à carreira 15. Então, façam aí a de vocês que eu já volto pra gente poder fazer a partezinha do braço, tá? A manguinha da camisa dele. Finalizei aqui as minhas carreiras. Já cortei aqui a minha linha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Colocar um pouquinho de enchimento aqui também. Agora que a gente tem os 2 bracinhos prontos e as duas perninhas também, a gente vai trabalhar aqui
essa partezinha aqui que a gente vai encaixar com a perna, tá? A gente vai encaixar aqui com a perna, pra depois a gente costurar aqui. Como se fosse a partezinha aqui do short, tá? Então, eu já fiz aqui o meu primeiro. Nós vamos precisar de 2, então eu vou fazer o outro com vocês. Vou pegar minha linha marrom. Vamos trabalhar aqui um anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho aqui meu anel mágico. A próxima carreira, a gente vai fazer de aumentos, tá? Então, se nessa carreira a gente tem 6, na próxima a gente vai ficar com 12. Vou colocar aqui meu marcador aqui no primeiro ponto. E para cada ponto de base a gente vai fazer um aumento. Então, nesse aqui eu já fiz um. Vou fazer meu segundo. No próximo eu também faço 2. E assim eu vou seguir por toda a carreira. Finalizei aqui a minha carreira de aumentos. A próxima vai ser de ponto sobre ponto. Então, a gente tem 12 pontos aqui nessa carreira, nós vamos fazer 12 pontos nessa carreira agora. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui a gente já pode cortar a nossa linha, deixando um pedaço para costurar. Vou tirar aqui meu marcador. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trazer essa linha. Eu vou passar essa linha aqui por dentro, pela parte de dentro. E agora, nós vamos trazer ela aqui pro meio do anel mágico. De onde a gente começou, certo? Agora, eu puxo aqui e fecho. Ficou assim. Que aqui nós vamos costurar na partezinha marrom do corpinho. Depois que a gente finalizou aqui a nossa parte marrom, a gente vai colar ela na perninha. Então, aqui, ó, já tô com a minha perninha pronta, já cortei o fio aqui e arrematei. Gente, se vocês tiverem aí cola de silicone, cola fria, para colar essas peças são melhores. Eu acabei de ver que a minha cola não tá prestando mais, então eu vou ser obrigada a colar com aquelas colas Tec Bond, sabe? Eu não gosto dessas colas porque elas ficam duras, né? Deixam onde a gente cola duro, mas eu não tenho outra aqui, eu preciso finalizar o vídeo, então eu vou ter que colar com essa aqui mesmo, tá? Mas vocês colhem com cola de silicone, cola fria. Colocar bem centralizado, viu, pessoal? Pra não ficar torto. Pronto, colamos aqui. E agora, pra fazer os detalhes da calça, esses detalhes aqui, ó,
eu desfiei o fio, a nossa linhazinha, ela vem enrolada em duas. Então, eu dividi em uma parte apenas, pra ficar bem fininha. Então, vamos colar aqui também. Vou colocar aqui um pinguinho de cola aqui. Vou colocar aqui o fio vermelho. O vermelho a gente vai colocar aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima, onde acaba o branco, tá? Então, vou prender ela aqui. Essa cola que eu tô usando aqui, o ruim dela é que ela seca muito rápido, então eu tenho que trabalhar aqui. Ó, já secou aqui. Com a de silicone, a gente consegue ter mais mobilidade. Então, aqui, ó, vou cortar esse excesso que ficou aqui. Vou colocar mais um pinguinho de cola aqui nessa partezinha que já secou. Pronto, agora vamos colocar a azul. A azul a gente vai colocar aqui no meiozinho, tá? Pessoal, usem cola fria, viu? Que esse acabamento aqui vai ficar bem melhor. Meu acabamento não vai ficar 100% por causa da cola. Então, ficou assim, tá? Já tô aqui com o outro pronto. Agora, nós vamos fazer a partezinha de cima do braço, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha